santo, santo, santo. Ao Senhor a glória, ao Senhor a honra, ao Senhor a majestade. Santo, 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 santo. Tu és exaltado, Jesus. Pai, obrigado pela sua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tocar os nossos corações. Seja exaltado. Seja exaltado. É Jesus. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Nós te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, te exaltamos. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te adoramos. Nós nos rendemos à sua presença. Obrigado por receber o louvor e a adoração. Obrigado, Jesus. Obrigado. Você pode aplaudir Jesus? Tome o seu assento ainda com bastante reverência e temor ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ficar aqui, né, Alcimar? Então tá bom. João, cadê o João Vitor? João Vitor, vai na bateria, filho, por favor. Aleluia. Feche os seus olhos. Mais uma vez. Há uma presença poderosa do Senhor. A palavra diz: no meio dos louvores, Deus habita. Lá no céu dizem: Santo, 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 Santo. Onde a adoração verdadeira. É tão lindo ver que Jesus já está operando aqui. Corações sendo curados, transformados, pessoas se rendendo em espírito e em verdade. Abre sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 8. Versículo 6, por gentileza. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte
como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Nós estávamos até agora há pouco cantando um louvor que diz que ele venceu a morte. Um amor violento que é mais forte do que a morte. E você sabe de quem que é esse amor? Hoje existe um tema, né, pastor Fabiano, que o Senhor colocou no coração do pastor e que nós estamos trabalhando nessas semanas. E hoje tem um título chamado O Poder do Amor Sacrificial. O poder do amor que se entrega. Por isso, agora que nós lemos cânticos, eu quero que você vá comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 22. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei como Jesus chega. Jesus chega cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de majestade. Ele chega da forma que ele é, imutável. E é por isso que nesse momento eu vou pedir a sua atenção, mas eu não vou pedir a sua atenção para mim, eu vou pedir a sua atenção para Jesus. Para aquilo que Ele quer falar, para aquilo que Ele quer dizer, para aquilo que o Pai quer comunicar nessa noite. Às vezes a gente chega e fica tão inquieto no ambiente. Mas quando o Rei chega, se todos pudessem ao menos ter a consciência espiritual que Ele está aqui. Alguns já podem, às vezes, ter até a visão aberta e vê-lo. O que você faria quando você vê Jesus? Então eu não sei como você chegou, mas eu sei como Jesus chegou. E se você está no mesmo lugar que Ele está, alguma coisa vai acontecer. É só você permitir que o seu coração se abra para Ele. Talvez você chegou aqui hoje nas suas últimas forças. Mas você veio, se você veio a Ele, é o lugar certo para pedir socorro. And Ele. E quando a gente vai falar sobre sacrifício, o maior sacrifício que já existiu na história é o sacrifício do Cristo. Eu lembro uma quarta que o Senhor me deu o prazer de estar ministrando aqui também. Nós fomos lá para o livro de Gênesis também e começamos a falar sobre Abel, que apresentou um sacrifício que agrada ao Senhor, enquanto Caim apresentou um sacrifício que não agradava ao Senhor. Falar de sacrifício é falar de Cristo. E aqui em Gênesis, nós vamos ler um pouquinho sobre a história de Abraão. E eu quero que você faça a leitura comigo. Talvez a minha Bíblia vai estar numa versão diferente da sua, mas acompanhe, tá? Diz assim: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então esse primeiro versículo diz que passado alguns acontecimentos, que para quem conhece todo o contexto da história, sabe o que aconteceu. Abraão era um homem que foi chamado por Deus para ser pai de multidões. Ele foi convocado por Deus para sair da terra, sair da parentela, levar a sua esposa Sara junto com ele. E ele recebe uma promessa, e a promessa é: Abraão, você vai ser pai de muita gente. Só que vai se passando os anos e Abraão, ele tem ali um compromisso com o Senhor. Mas a sua esposa Sara não engravida. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já recebeu alguma promessa na sua vida? Você já achou que a promessa estava demorando?
Às vezes a gente não entende o tempo da promessa. A gente tem a impressão na nossa vida de que Deus libera, e não que isso não possa acontecer, mas Deus trabalha muito com processos. E a gente tem a impressão na nossa vida de que Deus vai liberar a palavra hoje e daqui 10 minutos já vai estar acontecendo. Talvez Abraão já queria estar com um filho nos braços, mas mesmo assim ele ia ter que esperar um processo de 9 meses. Só que se passam anos e Sara não engravida, até que um dia o Senhor visita Abraão e diz: ei Abraão, a tua mulher vai engravidar. Ele não diz a tua mulher vai engravidar, ele diz: vocês terão um filho. Só que aí Sara começa a pensar que na infertilidade dela, e ela fala: como que eu terei um filho? E olha a idade que eu tenho. Ela estava se sentindo velha. Aí aqui tem mais uma pergunta para nós. Você já se sentiu velho alguma vez na sua vida para realizar a promessa que Deus já te prometeu? Pensando: Senhor, nossa, o Senhor me prometeu, mas os anos se passam. Agora eu estou me olhando no espelho. Tem alguns processos, mas será que ainda é comigo? Como Sara não conseguia entender o que estava acontecendo, ela resolveu fazer algo. Ela pegou a sua escrava chamada Agar e disse: Abraão, vá conhecer a escrava. Quem sabe que isso é intimidade. E da escrava, Abraão, você vai ter um filho e o filho será nosso. Eu quero te dizer uma coisa aqui: isso era culturalmente legal. Aos olhos dos homens, Sara poderia fazer isso, mas não era o que Deus tinha determinado. Deus tinha dito que do ventre dela ia nascer uma criança. Só que ela escolhe dar um jeito. Ela está olhando para todo o contexto cultural. No contexto cultural, quando uma mulher não podia ter um filho do seu ventre, ela, mesmo quando ela poderia ter filho do seu ventre, ela poderia pegar uma serva da sua casa ou uma escrava da sua casa e dar a seu esposo para que tivessem mais filhos. Então culturalmente estava tudo certo, estava legalmente tudo certo. Eu quero que você fale assim comigo: estava legalmente tudo certo. Repete. Mas não era a vontade do Senhor. Nem tudo o que parece é. Nós precisamos não nos contentar com o que tem aparência. Nós precisamos entender aquilo que é a vontade de Deus. Às vezes a gente se contenta com o que parece ser a vontade de Deus. E é aí que algumas pessoas se perdem. Elas se perdem naquilo que parece. Ah, mas está tudo tão certo, o contexto está tudo legal. Eu posso dar a serva para o meu marido. O Senhor está dizendo: ei filho, ei filha, não é para você se contentar com o que parece, é para você entender a vontade legítima do Deus Altíssimo sobre sua vida. O que tem aparência de ser, no momento, parece ser bom, parece trazer benefícios. Ele teve intimidade com Agar, Agar engravidou. Uau, agora a Sara está dizendo: eu vou ter um filho do ventre da minha escrava, eu vou ser feliz. Abraão será feliz, nós seremos felizes. Mas tinha a aparência de ser o certo, mas não era a vontade do Senhor. Quando que nós sabemos isso? Quando o Senhor então ele vai para Abraão novamente e diz: ei Abraão, não era nada disso. O filho é com a sua esposa Sara. O que Sara e Abraão deveriam ter feito? Apenas caminhado sobre a palavra liberada. Aqui é onde muitas pessoas encontram dificuldade. É caminhar sobre a palavra. Sabe por quê? Aí pode entrar alguns sofismas. Deus liberou uma palavra, mas agora eu vou meter a minha palavra no meio da palavra que Ele liberou e vou caminhar do meu jeito. Tá fadado a não dá certo. Mas o Senhor então Ele vai e fala: ei, não era nada disso que eu tinha falado. Estou falando tudo aqui da minha maneira de falar, tá? Não era isso. Sara vai gerar um filho.
E passa-se o tempo, Sara gera um filho, o nome desse filho é Isaque. O nome do filho que foi com a escrava é Ismael. Quem conhece todo o contexto sabe que Isaque e Ismael não se davam bem. Um dia Sara orou ao Senhor: ei, não dá mais certo o filho da escrava com o meu filho. Quer dizer, antes ela achava que aquilo resolveria o problema, mas agora ela se meteu em tanto problema que ela teve que ir para o Senhor para resolver os problemas dela. Eu imagino ela fazendo isso no íntimo dela, porque quando ela pede para despedir Agar, o Senhor vai até Abraão e diz: ei, Abraão, faça o que sua esposa está pedindo. Então nós vamos ver aqui Isaque, um filho que nasce depois de muito tempo, um filho que nasce depois de processos que Sara e Abraão precisam passar. Abraão agora ele tem uma aliança legítima com o Senhor. É de Abraão que vai nascer o povo chamado hebreu, que depois se tornam Israel e se tornam os judeus. Havia uma promessa ali. Abraão então se torna pai de Isaque, e quando o menino já tem certa idade, e imagine comigo aquele moço bonito andando junto do pai, correndo junto do pai, e o pai Abraão olhando para ele dizendo: ei, é o filho da promessa. Talvez olhando para ele dizendo: uau, nossa, que rapaz, o Senhor vai cumprir a promessa. Mas daí um dia o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, Abraão. E aqui há uma convocação do Senhor. E Abraão diz: eis-me aqui. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Uau! Deus dá Isaque, Deus fala que não é Ismael, mas agora Deus convoca Abraão, e Deus diz para Abraão: ei, Abraão, pega o seu filho, pega esse rapaz bonito que você ama tanto, Abraão, e eu sei que você ama. Tanto é que aqui na palavra está escrito: Abraão, pega o seu filho que você tanto ama. Pega esse filho que você ama tanto e sobe ao monte com ele e sacrifica ele. Aqui a gente não vê mais diálogo nenhum, não tem mais nenhum diálogo escrito aqui, a não ser que Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ai, como eu amo as escrituras. Repetiu de novo que Isaque era amado. Alguém que ele amava, que ele esperava, que ele cuidava, que ele entendia que era onde se cumpriria a promessa. No versículo 4: no terceiro dia Abraão levantou os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui junto com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e o colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E quando caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Uau! Abraão tem uma atitude de fé quando ele fala com Isaque. Ele diz: Isaque, Deus vai prover para si um cordeiro.
E mesmo ele tendo fé, sabendo que Deus ia prover para si um cordeiro, o que ele fez? Ainda assim ele obedeceu e amarrou um menino e colocou um menino em cima do altar. Ele não discutiu com Deus, ele não disse para Deus: Deus, eu sei que você vai prover o cordeiro, então eu vou já descer com o menino. Não, ele espera, ele amarra o menino, ele coloca o menino em cima do altar. E ainda esperando o que o Senhor pudesse fazer por ele. Aqui de novo a gente vai falar sobre fé. O quanto você tem aguardado em fé aquilo que o Senhor vai fazer por você. Eu imagino que subir aquele monte para Abraão não deve ter sido fácil. Mas a sua confiança agora estava 100% no Senhor, e o Senhor vai fazer alguma coisa. Abraão e Deus tinham um pacto. O pacto que foi feito simbolizava que tudo que era de Abraão era de Deus, e tudo que era de Deus era de Abraão. Por isso Abraão não podia negar seu filho Isaque. Ele confiava no Senhor, ele colocou o menino lá. Agora eu quero que você se coloque no lugar do menino. Que filho obediente também, né? Está sendo amarrado, está sendo colocado em cima do altar. E não está discutindo com seu pai. E não está chorando: pai, me tira daqui. Ele entendia que a confiança que o pai dele tinha em Deus era uma confiança que passava para ele. Quantas vezes os nossos filhos talvez não conseguem confiar em nós porque nós não estamos confiando em Deus. E o Senhor está dizendo: ei, eu quero mudar a história de famílias na terra, porque quando homens e mulheres confiam em Deus, os filhos confiam em Deus. Não é um processo fácil, mas é um processo verdadeiro. Talvez você vai dizer: pastora, mas é que eu me converti faz 1 ano. Mas deixa eu te dizer uma coisa: em 1 ano o Senhor já quer mudar a tua história. A partir do momento da tua conversão já existe para você uma nova história. Teu filho e tua filha quer ver a diferença dentro da sua casa. E talvez você não vai ser perfeito, porque eu não sou perfeita. A gente erra. Mas há uma palavra que sempre é dita nesse altar: se permita ser aperfeiçoado por aquele que é perfeito. Talvez você não saiba como que o Senhor vai fazer, mas existem pessoas aqui que já decidiram subir um monte. E se você está subindo um monte, não volte atrás. Continua subindo um monte. Senhor, mas como vai ser? Só continue subindo um monte e acreditando: ei, Ele vai fazer o que tem que fazer. Não confie na sua força, confie nele e Ele vai fazer o que Ele tem que fazer. Se Ele pediu, Ele vai cumprir até o final o que Ele tem que fazer. A palavra diz que ele ficou ali, amarrado. E quando Abraão, versículo 10, Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, repete comigo: erguido os olhos. É quando ele ergue os olhos que ele começa a ver que havia provisão. O Senhor fala, mas é quando ele ergue os olhos que ele pode ver que a provisão chegou.
Existe uma coisa entre estar prostrado em rendição ao Senhor e estar quebrado. Existem homens e mulheres que estão no chão porque estão quebrados. O Senhor quer sarar o seu coração para que você não seja um filho quebrado, seja um filho prostrado. Porque o filho prostrado, ele ora com a cabeça no chão, mas quando o Senhor fala, ele diz: ei, olharei para o céu porque tem provisão. Ele olha para o céu porque ainda que a provisão tenha vindo da terra, quem enviou foi o Senhor. Não busque a tua provisão nos lugares que você estava acostumado. Deixa o Senhor te mostrar. Provisão vem do céu. Provisão vem do céu. O Senhor quer fazer em nós um romper em fé. E no romper em fé nós precisamos entender que provisão vem do céu. Sabe o que eu acho interessante? Quando Jesus vai falar dos fins dos tempos, ele diz: quando vocês ouvirem falar dessas coisas. Talvez você já está ouvindo algumas coisas. Jesus está mais perto de voltar hoje do que ele estava ontem. Jesus está mais perto agora nesse segundo do que estava no segundo anterior. Ele está mais perto de voltar. Talvez você está ouvindo algumas coisas, mas Jesus disse: ei, quando vocês ouvirem falar disso, ergam as vossas cabeças e olhem para o céu, porque está chegando o dia da redenção. Ele nunca disse: busque na terra aquilo que é o céu que vai te dar. Ele vai mover na terra, ele vai dar na terra, mas ele está dizendo: é no céu que você coloca o coração, os pensamentos, a fé em Jesus. Aqui a palavra vai dizer que ele abriu os olhos. E em seguida, tendo erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jirê. Yahvé-Jirê, Jeová-Jirê. Você já ouviu esse nome? A gente canta: Deus de provisão. Jeová-Jirê, Deus que provê. Ou Jeová-Jiré, o Senhor proverá. Por isso até os nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho, esteja convicto de que eu te acumularei de bênçãos. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. A tua descendência conquistará a cidade de todos os que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. O Senhor já tinha chamado Abraão para ser pai de multidões, mas é depois da entrega que ele sela, dizendo: vai acontecer. É na entrega. Aí aqui tem algumas coisas interessantes que eu quero voltar no texto junto com você. Quando Deus pede Isaac a Abraão, o seu único filho, e Isaac vai subindo aquele monte junto com seu pai. Isaac era homem como eu e você, nasceu de Abraão, portanto também de Adão. E a palavra diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Abraão, Isaac e os filhos que nasceram depois disso necessitavam de um Salvador, assim como eu e você. E aqui está a grande promessa do Senhor. A promessa que Abraão não viu se cumprir na terra, mas morreu tendo a certeza de que ela aconteceria. De um Cristo vindo salvar a humanidade a partir da sua descendência. Quando Deus olha para Isaac, e eu penso muito nisso, o pastor Fabiano, é como se ele dissesse: ei Abraão,
Nós temos uma aliança, tudo que é meu é teu, tudo que é teu é meu. Eu olhei para o seu filho e o seu filho não é digno de morrer, porque ele requer de um salvador. Mas o meu filho vai morrer no lugar de todos os teus descendentes. Ele estava dizendo: ei, o seu filho não, mas o meu filho sim. Naquele momento o Senhor estava falando de um sacrifício que só era possível através de Cristo. E aí quando eu volto no texto, eu começo a pensar em algumas coisas. E eu preciso aqui achar o versículo certinho de Isaac subindo, porque diz assim, ó: Abraão levantou-se bem cedo, falou: eu quero ver a parte onde está Isaac aqui. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. Eu não sei se você sabe o que isso quer dizer. O menino estava subindo um monte para ser sacrificado, e era ele quem estava levando no ombro o que era necessário para o sacrifício. Abraão tirou dos seus próprios ombros e colocou nos ombros do seu filho. E eu não sei se você consegue entender agora o que é que Cristo fez naquela cruz, quando ele teve que segurar a sua cruz para poder ser crucificado. O Senhor diz: ei, agora o meu filho, o Cristo vivo, vai levar nas costas. E ele pega nas suas costas e ele começa a carregar. Quando o Senhor naquele momento ele provê um carneiro, ele estava dizendo o seguinte: ei, vai ser necessário Cristo morrer na cruz. Quando nós vamos ver as leis e os profetas, nós vamos ver que naquele momento foi passado para Moisés a necessidade de sacrifícios para expiação dos pecados. Eu não sei se todos aqui conhecem a história de Moisés, mas depois que Isaac nasce, então nasce Jacó e Esaú. Jacó se torna Israel. Israel tem 12 filhos. Um desses filhos é chamado José. Nesse momento eles são levados para o Egito. Lá no Egito há uma abundância, onde José se torna governador. Mas depois disso lá eles se tornam prisioneiros. Algo que o Senhor também já tinha dito para Abraão. Ali em Gênesis a gente lê isso. Quando o Senhor vai liberar bênçãos para Abraão, ele diz: olha, o seu povo vai passar por um cativeiro. Esse cativeiro era lá no Egito. Mas o Senhor disse: eu vou tirar o povo do Egito. E então o Senhor começa algo através da vida de um homem chamado Moisés. Moisés sai com esse povo do Egito. Esse povo anda no deserto por um período de tempo. Um período de tempo parece até brincadeira, né? Por 40 anos. Você pode perguntar: por que eles andaram por 40 anos no Egito dando voltas? Porque eles tinham obstinação no coração. O Senhor sempre vai aumentar o processo até que a gente se torne aquilo que Ele deseja que nós sejamos, para viver a terra prometida. Quando eles estão ali no deserto, como aquele povo é o povo escolhido, um povo que sai de Abraão, o Senhor então institui leis, regras, para que eles possam então agora servir ao Senhor. E eles saem do Egito, as 12 tribos são formadas. Imagina, era muita gente. Se a gente ler aqui no livro de Números, tem a quantidade que tinha em cada tribo. Só que aqui, por que eu estou falando isso com você? Você já vai entender. Porque quando eles estavam na formação dessas tribos, e o Senhor começa ali então a dar lei, o Senhor começa a conversar com Moisés a respeito do povo.
a falar como seria o tabernáculo. O Senhor com desejo de tabernacular entre o seu povo. Aí ele dá algumas orientações, vai ter que ser assim, assim, assim. E sabe o que eu acho extraordinário, pastor Fabiano? Que quando se olhava de cima, a forma com que o Senhor falou que as 12 tribos tinham que ser organizadas conforme elas andavam no deserto, o formato que se via era de uma cruz. Cristo ainda não tinha nascido, Cristo ainda não tinha morrido, mas havia um apontamento da promessa. Foi ali que o Senhor começou a instruir Moisés e dizer: ei Moisés, olha, vai ser necessário fazer sacrifícios. Aí ele fala sobre sacerdotes, ele fala sobre o sumo sacerdote. A gente vai ver isso no livro de Números, a gente vai ver isso no livro de Levíticos. Mas eu só estou falando isso para você, por quê? Porque assim como o Senhor proveu um animal para ser sacrificado no lugar de Isaac, cada sacrifício daquele estava simbolizando o Cristo que estava por vir. É por isso que quando a gente vai ler, está escrito assim: separe um animal sem defeito para ser sacrificado por expiação dos pecados. Ele não pode ter defeito. Vai dizer, não pode ser manco, não pode ter manchas na pele, não pode ter bolinhas, não pode. A gente vai lendo aquele livro e a gente vai vendo tantas coisas que o Senhor colocou. E a pergunta é, por que não pode ter defeito? Porque o que tem defeito representa o que nós somos antes de Jesus. Mas aquele animal já estava representando o sacrifício do Cristo vivo, o Cristo sem defeito. Ele não tinha defeito nenhum. Se passando o tempo, surgem-se os profetas, a nação de Israel se firma. A gente vai ver tantas coisas na história, tantas coisas falando do Cristo de Gênesis a Apocalipse, sempre sobre ele. Aí a gente vai ver que um profeta chamado Isaías falou sobre Jesus muito antes dele nascer. E eu vou querer ler com você, eu só vou ver aqui onde está. Aguarde só um momentinho, por gentileza. Se vocês acharem, pode colocar no telão já para mim, fazendo favor. Isaías 53, 5 ao 7. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós como ovelhas nos desviamos. Nós éramos as ovelhas com defeito. É por isso que ele estava dizendo: ei, quando for apresentar um sacrifício, não apresenta com defeito não. Tem que ser sem defeito, porque o cordeiro que eu vou apresentar é sem defeito. Nós éramos as ovelhinhas desviadas, cheias de defeito. E ele diz, porque todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi o primeiro e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Pastora, o que você está falando? Amor sacrificial. Eu estou falando de um amor de sacrifício. Um amor de que quando nós estávamos lá no Éden, na representação de Adão e Eva, todos pecaram. Não tem um que não pecou, mas esse amor deu a si mesmo para dizer: eu vou te resgatar. Um amor que em todo momento fez questão de mostrar que existia uma salvação, que estava tirando o seu povo do exército e dizendo: eu estou mostrando uma cruz.
Eu estou mostrando um destino. Eu estou mostrando uma terra prometida. Eu estou mostrando um lugar aonde será dos meus. Um amor que não queria nada em troca, a não ser o nosso amor de volta. E é aqui que eu aprendo com Jesus. Porque Jesus oferece a si mesmo para o Pai, antes mesmo da fundação do mundo. Significa que Ele nos perdoou, antes de saber que nós queríamos ou não sermos perdoados. Agora existe uma questão: eu quero entrar no perdão ou não? Perdoado eu já fui, mas agora eu preciso entender: eu quero entrar ou eu não quero? Eu quero entrar ou eu não quero? Ontem eu fiz algo para o pastor Fabiano. Sabe essas coisas de casal que às vezes a gente fica meio bravo? Você já teve isso? Ninguém? Nunca teve? Ah, tá. Achei que eu era super diferentona. Nossa, isso acontece comigo. Aí eu fui, falei assim, tomada pelo Espírito Santo, escrevi um texto bem bonito, bonito mesmo, porque foi o Espírito Santo que escreveu comigo. E quando eu olho para o Espírito Santo escrevendo comigo, eu falo: ai, o Senhor arrasa. Ai, quanta palavra bonita que sai. Escrevi um texto bonito. Falei: ele vai acordar de manhã, ele vai ler esse texto, ele vai ficar mais feliz comigo. Aí ele acordou de manhã, ele todo feliz comigo, tão amoroso. Eu estava precisando de carinho, aí eu fui lá, deitei no ombro dele. A hora que ele acordou, ele: amor, você dormiu 1h40 no meu ombro, até roncou. Eu falei: eu não ronco? Quem disse que eu ronco? Eu acho que eu não ronco, não. Ele falou: roncou, babou, você ficou aqui dormindo, você dormiu mesmo. Eu falei: ai, que legal, tal. E o que eu estava achando? Que ele tinha lido o texto. Eu falei: ai, que amoroso, né? Ele leu o texto. Eu falei: mas ele não me falou nada. Como que eu escrevo um texto desse e ele não me fala nada? Aí eu falei assim: amor, você leu o texto que eu escrevi? Ele: não. Eu falei: ah, então lê. Aí ele leu, se emocionou. Mas naquela hora o Espírito Santo ministrou no meu coração: esse é o amor verdadeiro, o amor que te perdoa antes de você pedir perdão. Agora é você que entra nesse amor, se você quer ou não. Mas ele não me perdoou porque eu escrevi o texto. Ele me perdoou porque ele me ama. Ele não me perdoou. E estava lindo mesmo, o Espírito Santo escreveu comigo. Tenho certeza que tocou no coração dele também. Mas não foi por causa do texto, foi porque ele me ama. Isso é amor. O amor do Cristo, que nos perdoa. E você fala: pastora, mas qual que é a base bíblica disso? Deixa eu só falar. Cristo morreu há quantos mil anos atrás? Para te salvar hoje. Naquele dia ele te salvou, mas se você aceita hoje, você é salvo. Ele fez antes de você saber que existia vida em você. E mesmo assim ele fez de uma vez por todas, dizendo: eu te amo. Você vai pecar, mas se você vir para mim, você é amado, sarado, curado, restaurado, transformado no amor. Esse é o amor do Cristo. Crucificação de Jesus. João 19, finalzinho do versículo 16 e 17 diz: então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz. Ele saiu para o lugar chamado Caveira, levando a sua própria cruz. Por isso foi que lá atrás Abraão colocou nos ombros de Isaac. Jesus pega a madeira para ir para o sacrifício. O sacrifício agradável para o Pai, o único sacrifício que seria agradável. O resto seria tudo com defeito, ele não ia aceitar. Esse era um sacrifício verdadeiro de alguém que não errou, de alguém que não pecou, de alguém que amou o tempo inteiro, de alguém que carregou a sua cruz e que foi. Versículo 18.
Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. 19. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. O chefe dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevo Reis dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: que escrevi. Na verdade era o que o Senhor já havia determinado. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores estava se dando em sacrifício por amor ao Pai, a mim e a você. O amor sacrificial. É para você, Jesus. O amor sacrificial. Aí, esse amor sacrificial se entrega. E talvez você pode perguntar por quê? Porque é o que nós lemos em Cântico dos Cânticos, que o amor é forte como a morte. E nesse caso, o amor venceu a morte. O único amor capaz de vencer a morte. Se você conhece a história, você sabe que Cristo ficou na cruz do Calvário. Então depois pegaram o corpo dele, colocaram o corpo dele no... Como que é o nome, pastor Fabiano, do lugar que colocaram lá? Sepulcro. Colocaram o corpo de Jesus lá. Mas aí, quando foram procurar Jesus, os discípulos que amavam ele, as Marias que amavam Jesus, é por isso que eu gosto tanto de falar: ei, mulheres, sejam Marias. As Marias que amavam Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Maria de Betânia, as Marias que amavam Jesus. Quando João e Pedro foram procurar ele, eles vão para o sepulcro e o corpo não está lá. E o sepulcro está vazio, porque a morte não pôde segurar Jesus, porque Ele é o sacrifício santo. E é por isso que nós cantamos: Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Deixa eu te contar um segredo. Se é esse Cristo que você conheceu, é o Cristo que nós conhecemos, o Cristo que venceu a morte. Deixa eu só te contar uma coisa. O que você acha que é para ele o problema do dia a dia? Ele se importa, mas deixa eu te falar, ele venceu a morte. Então lidar com o problema do dia a dia para ele lida sorrindo. Ele vai falar: ei, filho, só estou te apertando um pouquinho, estou te prensando um pouquinho, está doendo, mas eu vou estar com você na sua dor. Eu já venci a morte. Ele está dizendo: não tem, você está em mim, não tem mais morte eterna para você, agora tem vida. Você está em mim, agora você não vai mais morrer eternamente, agora você vai viver eternamente ao meu lado. Pastor, o que eu preciso então? Entrar no amor de Jesus. E como se entra no amor de Jesus? Ele mesmo disse: diariamente, pegue a sua cruz e me segue. Ele disse: ei, diariamente, peguem a cruz de vocês e me segue. Paulo disse que todos os dias é necessário esmurrar a si mesmo. Quer dizer, nós vamos ter vontades, vamos ter desejos que elas vão precisar morrer todos os dias. Isso faz parte de pegar a cruz diariamente, de ir levando lenha. Só que existe algo que para mim é muito forte. Pegar a cruz e seguir Jesus é amar quem Ele ama. Pegar a cruz e seguir Jesus é fazer o que Ele fez. O que Ele fez na cruz é unicamente dele, não tem como a gente fazer.
Mas é dizer: ei, Jesus, eu estou disposto a amar no seu amor, eu estou disposto a perdoar no seu amor, eu estou disposto a viver no seu amor. Esmurrar a si mesmo é dizer: ei, o outro me fez mal, mas eu quero amar, então eu já libero o perdão. Pastora, mas fulano nunca quer pedir o perdão para mim, então deixa ele, libera você o perdão. Faz o que Jesus fez. Ame como Jesus amou. Pegou a cruz e carregou, como Isaac pegou a lenha e subiu no monte. Como que vai ser possível isso? Entrando no amor dele, porque às vezes a gente quer subir no monte, mas a gente não quer levar lenha, a gente quer levar mágoa, quer levar a falta do perdão, e em cima disso quer oferecer um sacrifício. Mas o Senhor está dizendo: ei, ama como eu amo, aí eu vou tirar de você todas as impurezas. É o Cristo dentro de nós. Hoje pela manhã, a hora que eu acordei, eu falei: meu marido me ama como Jesus me ama. Só fez. O Senhor quer nos colocar nesse lugar de amor, num lugar onde a gente vai buscá-lo e amá-lo, e as outras coisas a gente vai querer deixar para trás. Aonde talvez você está subindo que nem Abraão, mas aí você vai subir dizendo: ei, Jesus já venceu a morte por mim, o cordeiro é ele. Já está tudo certo. Há um renovo, inclusive de alegria, que o Senhor quer dispensar nessa noite. Se coloque de pé, por gentileza.